O autor desta carta, ou o escritor, é fácil de identificar, porque logo no versículo 1 ele revela-se para nós. E ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Porém, mesmo tendo uma informação tão clara como essa, houve ao longo da história da igreja algumas divisões e discussões para saber qual Judas de fato foi o autor desta carta. Então surgiu 3 possibilidades. A primeira possibilidade é que o autor desta carta fosse Judas apóstolo, um dos 12 apóstolos de Jesus, o filho de Tiago, conforme Lucas capítulo 6, verso de número 16, e Atos capítulo 1, versículo de número 13. A segunda possibilidade que foi surgida na história é que esse Judas foi o Judas Barsabás, líder e missionário da igreja de Antioquia, que é falado no livro de Atos, capítulo 15, versículos 22 e 27. E a possibilidade mais clara, e é essa que o texto nos diz, é que esse Judas foi o Judas irmão de Tiago e meio-irmão do Senhor Jesus. Conforme o versículo 1 deixa, sem sombra de dúvidas, essa informação para nós. Sobre Judas, meio-irmão do Senhor Jesus, a Bíblia nos fornece algumas informações, ou seja, sobre o autor desta carta. Primeira informação é que esse Judas aqui era filho de José e Maria. E a Bíblia fala disso claramente nos Evangelhos. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 53 a 55. E no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de número 3. Além de ser filho de José e Maria, este Judas creu no Senhor Jesus apenas após a ascensão de Cristo aos céus. Ou seja, durante o ministério de Jesus, esse Judas aqui não cria no seu meio-irmão como sendo o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo. Pois em João capítulo 7, versículo 5, na festa da dedicação dos judeus, os irmãos de Jesus chegam para ele e dizem: você não vai subir para Jerusalém para a festa? Os seus discípulos precisam crer em você, você precisa se manifestar ao mundo. Mas isto foi com falsidade, porque o texto revela que ele queria que Jesus subisse à festa para ser pego pelos judeus, porque o texto diz que nem mesmo seus irmãos criam nele. E então, depois da ascensão de Jesus, foi que esse Judas o aceitou como Cristo, como Senhor, como Messias e como Salvador. E Atos capítulo 1, versículo 14 nos diz que se juntaram aos apóstolos as mulheres, Maria, mãe de Jesus,
irmãos. Se juntaram após a ascensão de Cristo ao colégio apostólico. E ainda, esse Judas aqui era um homem casado e possivelmente missionário. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, o apóstolo Paulo faz menção de Cefas e dos irmãos do Senhor. E esse Judas aqui, possivelmente, de acordo com esse texto, e na verdade, biblicamente falando, ele era missionário da igreja em